Sejam bem-vindos ao programa Considerações e nessa edição vamos falar sobre a Rota Rupestre, um programa de iniciativa da UFMS que busca contemplar municípios de Mato Grosso do Sul, onde há sítios arqueológicos com arte rupestre, levando por meio de ações de pesquisa a bioeconomia, turismo e as belezas naturais. Para falar com propriedade sobre esse assunto, recebemos em nosso programa a professora e pesquisadora Lia Brambilla. Tudo bom? Tudo bem. Ela que é arqueóloga e diretora de popularização de ciências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e que participou ativamente da implantação da Rota Rupestre. Estamos aqui com o jornalista da Lemes, Kleber Klajos. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Janaína. Ele que participou aí da equipe de reportagem, conhecendo em loco 7 de 11 cidades que fazem parte da Rota Rupestre. Bem, mas antes da gente bater esse bate-papo, a gente vai chamar um breve VT que a TV Alemes preparou para você. A reportagem é de Daniel Francelino. Vamos lá? Mato Grosso do Sul está no coração do Brasil e da América Latina e guarda em seu território mais de 80 sítios arqueológicos, em grande parte de pinturas e arte rupestre, em paredes de túneis e cavernas. Marcas de povos primitivos que estão presentes em 12 municípios na região norte do estado, sendo Alcinópolis a capital do turismo arqueológico, com 24 sítios catalogados e adequados à visitação. Registros que datam de pelo menos 12 mil anos atrás, marcando a presença dos primeiros habitantes do centro-sul do país. A Rota Rupestre tem como grande impulso o fortalecimento da bioeconomia local, nos municípios de Rio Negro, Rio Verde, Corguinho, Chapadão do Sul, Jaraguari, Figueirão, Alcinópolis, Paraíso das Águas, Sonora, São Gabriel do Oeste e Coxim. A junção entre história, paleontologia, arqueologia, botânica, química, engenharia e turismo contemplativo está fazendo Mato Grosso do Sul olhar para o passado pré-histórico e se sintonizar com a modernidade atual e mirando o futuro. Rotas rupestres existem já há alguns anos no Brasil. Estados como Amazonas, Paraíba e Minas Gerais usam do recurso e têm conseguido bons frutos em sua economia. Bem, gente, um prazer recebê-los aqui, né? Professora, já começo perguntando, como que foi a iniciativa da Rota Rupestre? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço. É interessante que foi por um acaso. E a coisa foi crescendo, foi tomando proporções e fomos chamando outros pesquisadores justamente por causa disso. Eu estava defendendo a minha tese doutoral agora no final de agosto, né, de 2021, quando eu conheci o professor Ivo Leite, ele estava fazendo algumas ações no interior do estado, ele trabalha com escolas, né, com popularização da ciência, e ele foi até o Museu de Arqueologia, que no caso eu era coordenadora, e foi falar que o museu também faz esse tipo de ação, educação patrimonial, né, divulga a arqueologia do estado. Então ele foi lá para a gente conversar, para poder agregar e fazermos ações juntos. E quando ele viu um mapa no museu, e nesse mapa ele viu vários pontinhos, muitos pontinhos, inclusive em cima da Serra de Maracaju, vários pontinhos verdinhos, e ele me perguntou do que se trata. Falei, olha, eu produzi uma série de mapas, mapeando os sítios arqueológicos do estado, inclusive que a UFMS ela já vem fazendo essa pesquisa há mais de 30 anos, com o professor Gilson Martins, Emília Kashimoto, com o professor Peixoto, também tem da UFGD o professor Rodrigo Simas, e outros que vieram antes, da Unicinos, né, o padre Schmitz. Então, tem 30 anos aí de pesquisas arqueológicas que as pessoas... geralmente da área que conhecem, né, da academia, e não é uma coisa que, né, para a população. E o Museu de Arqueologia ele faz esse trabalho, conta para as crianças de educação patrimonial, esse resgate e tudo mais. Ele falou, tá, mas especificamente o que são esses pontinhos? Eu falei, olha, aqui em cima da Serra de Maracaju são sítios com arte rupestre. E aí eu expliquei que nós tínhamos na época, né, porque sempre vão aparecendo mais, 740 e poucos sítios arqueológicos cadastrados no IPHAN, né, esses registrados com ficha CNSA, né, que é o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, e desses 80 eram com arte rupestre. E a maioria deles se concentrava nessa até a gente tem aqui, né, um mapinha 3D aí, que se concentrava aqui em cima da serra. Ele falou, nossa, mas isso é uma rota. Né? São municípios, então você sai de Campo Grande aqui, Corguinho, Jaraguari, Rio Negro, Rio Verde, e foi subindo, justamente, né? Fez a curvinha ali, chegou ao Alcinópolis, foi indo Costa Rica, Chapadão do Sul e tal.
E aí a gente começou a conversar assim, é uma rota. E dessa conversa, né, surgiu a ideia, não, mas então a gente tem que divulgar isso para as pessoas, a gente tem que mostrar essa rota rupestre e tudo mais. Então a arqueologia, no caso, foi um gancho para outras coisas que a gente quer mostrar. Porque a rota, apesar de ter o nome Rota Rupestre, né, a gente fala, a temática né, da Rota Rupestre, porque todos esses municípios, sim, têm sítios arqueológicos com arte rupestre. A universidade, ela produz várias outras coisas. A gente tem o curso de engenharia de alimentos que produz, que tem inclusive livros, né, falando sobre os alimentos da região, como fazer receitas, como produzir. Nós temos aqui, nós até trouxemos aqui para exemplificar óleos essenciais, aí nós temos de guavira, de produtos, de plantas, né, de frutos do cerrado. Então são coisas que a universidade vem produzindo ao longo desses anos, assim como as pesquisas arqueológicas, e que ficam ali na academia, são gerados artigos, somente pessoas muito interessadas, indústrias vão atrás, e não chega na população dessas cidades, que poderiam estar se beneficiando dessas pesquisas. Então a rota surgiu daí. A Rota Rupestre é um programa da Universidade Federal popularizador da ciência mesmo, para a gente levar o que a gente produz lá para as pessoas desses municípios. Inclusive, professora, vocês estiveram, né, com um grupo na Assembleia Legislativa, né, buscando a parceria, né, da casa, né, sim. E o presidente, inclusive, falou de ter uma lei aí também para poder fomentar o turismo aí nos municípios. Ah, sim, eles nos deram uma sugestão e nós ficamos muito honrados com isso, de se criar uma lei da Rota Rupestre justamente para facilitar, para consolidar essa iniciativa, né? Sim, a Assembleia, gente, ela abraçou bastante esse programa, né, professora? Inclusive, estamos aqui com o jornalista Kleber, ele que fez parte aí de uma equipe de reportagem que conhecendo aí 7 locos de 11 cidades, é isso? Então, inicialmente a gente tinha a ideia de que a primeira fase da Rota Rupestre, ela incluía 11 municípios. 7 deles foram selecionados para que a gente pudesse contar um pouquinho dos atrativos. O que tem nesses municípios para conhecer hoje? Alguns deles, e a professora aqui pode confirmar, os sítios arqueológicos estão bem distantes, no meio de um campo, são propriedades privadas em grande parte das vezes, o que limita um pouco o acesso. Mas isso não deixa de ter atrativos nesses municípios, enquanto se pensa uma forma de estruturar essas visitas para que as pessoas realmente conheçam esses sítios arqueológicos e especificamente os de arte rupestre. Sim. Quando a gente fala de arte rupestre, são 80, né, que a gente tem aí catalogados pelo IFAM, ou seja, estão todos legalizados com a documentação. E a maior parte deles estão em Alcinópolis. E Alcinópolis é a capital estadual da arte rupestre aqui em Mato Grosso do Sul. E é interessante quando a gente vai a campo conhecer a estrutura que se fez ali. A prefeitura já abraçou desde 2002 essa questão de como eu posso, ao mesmo tempo, preservar e tornar acessível essa história que está ali representada na rocha, né? Contando a história de pessoas que passaram 10, 12 mil anos antes nessa região. E é legal porque, por exemplo, o próprio prefeito da região ali, ele falou para a gente nesse programa que em breve vai estar disponível também nos nossos canais digitais, que a fase principal agora é que a própria população tenha o direito e o acesso a esses locais, para que quando chegue o turista ou passe alguém na cidade, essas pessoas que moram ali já possam falar, olha, eu acho que se você estiver aqui na cidade, dá um pulinho ali no Templo dos Pilares, na Gruta do Pitoco, tem também ali o Barro Branco, visite, conheça, são lugares com acesso relativamente fácil, muitos deles bem sinalizados, né? Principalmente o Templo dos Pilares, tem ali um investimento interessante, porque justamente a gente tem um pier para proteger todo um espaço que ainda tem ali para ser estudado, para ser conhecido. E aí eu pergunto, aproveitando, né, que a professora está aqui, já pergunto em relação a isso também. O que a gente pode destacar dentro desse contexto da Rota Rupestre, de integrar mesmo esses municípios dentro do aspecto de pesquisa? Porque, por exemplo, a gente tem Chapadão do Sul, que a gente tem muita questão da agropecuária, né, do agronegócio como um todo, e boa parte desses municípios tem isso também, mas como a gente associar e mudar também essa ideia para abrir
esses espaços para o turismo com esses produtores rurais, que muitos deles entendem do valor histórico, do que tem dentro da propriedade, mas ainda são receosos de abrir isso sem que haja um controle de acesso para se preservar efetivamente essa história? É uma questão bem polêmica que você está me fazendo, porque geralmente quando a gente fala em sítios de arte rupestre, as pessoas assustam mesmo, falam, puxa, vão tomar minha propriedade, né, o governo vai tomar, porque sabe-se que, logicamente, bens arqueológicos pertencem à União. Mas não é assim que ocorre. Existe, logicamente, uma legislação que, se você tem uma propriedade, um sítio arqueológico, uma caverna, né, com pinturas rupestres na sua propriedade, você não pode destruí-la. E também não pode, vamos dizer assim, explorar comercialmente esse local. Mas nada impede de você ter um turismo para as pessoas visitarem uma cachoeira, acamparem, consumirem produtos dentro da sua eco, né, que a gente fala o ecoturismo, né, e fazer parte desta visitação, logicamente, o sítio arqueológico e a caverna. Desde que de maneira, vamos lá, tem toda uma regulamentação que isso seja feito de maneira que não deprede, que não haja depredação do sítio arqueológico. Mas eu acho importante frisar que ninguém vai tomar a terra de ninguém, nem invadir, né, o governo ou as instituições por causa da presença do sítio arqueológico ali. E é legal relatar, é legal ter essa ficha, esse cadastro, esse registro no IFAM, né, que eu falo para vocês, para que a gente saiba onde estão esses locais, porque para o pesquisador é tão importante, para a universidade a gente saber, porque você vai fazendo um registro das pessoas, dos povos que tiveram ali, pelo tipo de grafismo que foi feito, pelo tipo de material cerâmico, o lítico que eu falo, que é a pedrinha lascada ou polida, que se encontra no local, e você vai entendendo como se deu a formação, né? Como as pessoas que vieram para Mato Grosso do Sul, que é o nosso caso, né? Que é muito importante dizer que ele deveria estar no cenário nacional e mundial, porque nós estamos no centro da América do Sul e foi um local de passagem, sim, norte, sul, leste, oeste. Então, nós temos vestígios arqueológicos de povos que a gente sabe que vieram ali do lado andino, que vieram do norte, do sul, da Amazônia, né? Que vieram também do sudeste, ali de Goiás. Do sul do Brasil também, nós temos pontas aí de caçadores-coletores umbu, que vieram do sul do continente. E a gente não passa isso. E quando as pessoas da cidade, do local ali, elas têm essa consciência, poxa, então quer dizer que outras pessoas já no passado escolheram ficar aqui, né? E vocês veem que a história se repetiu, né? Hoje, a gente fala, os imigrantes, né? Nós temos a migração aqui é muito grande, né? Geralmente as pessoas vieram de outros locais do Brasil, porque senão do mundo também, para ficar em Mato Grosso do Sul. E isso já vem acontecendo aí há 12 mil anos ou mais, né? Que a datação mais antiga que nós temos é 12.700 anos ali na região de Chapadão do Sul. Quer dizer, há muito e muito tempo as pessoas vêm passando por essa região e vem ficando. Então é muito importante que a gente saiba onde estão esses vestígios para a gente poder divulgar, para as pessoas poderem se empoderar, conhecer e criar seus produtos, porque não camisetas com as gravuras, os nossos, né, grafismos rupestres, produtos, adornos, cerâmica, né? Eu acho muito importante isso, essa apropriação. Depois que as pessoas souberem, você vai comer uma comida num restaurante, numa cidade dessa, e o pessoal do restaurante conta, olha, o que o Kleber falou, você tem que visitar, tem tal coisa aqui. Você sabia quanto tempo as pessoas estão aqui? É isso que as pessoas querem consumir. Então, devolver para a sociedade isso, né? Essas pesquisas, ensinar como fazer, ensinar como produzir, se apropriar desses grafismos rupestres também, né? Não só a visitação do sítio em si. Isso vai acabar gerando uma consequência que é o turismo, né? Posteriormente, que já não é mais da nossa alçada, mas a gente está aqui incentivando esse aculturamento aí dessas populações. Você acredita que com esse programa da Rota Rupestre Mato Grosso do Sul, ele pode ser colocado no lugar de destaque na rota brasileira? Com certeza. Porque já existe alguns estados aí, né, que já colhem frutos, né, como Minas Gerais, sim, Amazonas, é isso, né? Sim, vários estados. O próprio Rio Grande do Sul, eu tive visitando a Quarta Colônia, né,
Lá eles têm um geoparque, eles estão finalizando, né, a criação do geoparque. Eu fui nas 9 cidades e ali encontraram fósseis de dinossauros, eles encontraram, também tem a questão arqueológica, não rupestre como a nossa, é uma coisa mais, né, sítios a céu aberto, mas tem alguns vestígios. E vocês precisam ver como as pessoas ali investem nessa questão de educação patrimonial. A universidade vai às escolas falar sobre. E quando você vai comer na Cantina da Mama, numa cidadezinha lá, tomar um vinhozinho, o pessoal vem e te fala, olha, você quer experimentar Dino Beer, a cerveja com um dinossauro na frente? Eu fiquei, oi? É Dino Beer e tal coisa, um chocolatinho com formato de dinossauro. Até a gente trouxe aqui o Chocofósseis aqui do professor Ivo, que tem o formato de uns fósseis do Mar Devoniano, que não sei se vocês sabem, mas aqui nessa rota também, ali, principalmente na região entre Rio Negro e Rio Verde, nós encontramos fósseis do Mar Devoniano, né? Nós temos paleontólogos trabalhando conosco também, então nós temos ali por volta de 380 milhões de anos. E aí fizemos aí em 3D essa forminha aí dos fósseis para poder as pessoas entenderem aí que nós temos aí também paleofósseis e tudo mais na região. Então tudo isso virou produto ali. Aí eu comecei a enxergar, fizemos essa visita com um dos pesquisadores também da rota, que é o André Soares, que tem uma cátedra da Unesco que está apoiando, a Cátedra de Fronteiras e Migrações, que está apoiando a rota já, eles adoraram o projeto. Nós apresentamos para o pessoal em Portugal, né, da Unesco, e eles falaram, gente, vocês não sabem o que vocês têm nas mãos. Porque eu esqueci o nome da cidadezinha em Portugal, eles têm um museu, na verdade eles tinham uma pintura rupestre, só era um cavalo rupestre numa rocha gravado, e aquilo fomentou toda a economia da cidade. Eles fizeram um museu com uma réplica daquilo, aí eles colocam em camiseta, estamparia e tudo mais, e as pessoas vão visitar só por causa de uma pintura rupestre. Agora, vocês imaginem Alcinópolis, que só no Templo dos Pilares nós temos mais de 3.000. Quer dizer, a gente está perdendo tempo, né? E com todos esses produtos aqui, ó, a Universidade Federal, por exemplo, tem aqui, ó, livros de receitas, né? De frutos, plantas do cerrado. Quer dizer, tá tudo aí. É só a gente mostrar essas ferramentas para as pessoas utilizarem. Kleber, nessa viagem que você fez aí a esses municípios, tiveram alguns desafios, né? Conta aí pra gente quais foram os maiores desafios. O maior desafio hoje é que nós temos 2 produtos turísticos hoje já formatados que quem vier visitar Mato Grosso do Sul consegue conhecer e ter contato mais próximo às pinturas rupestres. Eles estão ali na região de Alcinópolis, que é a referência principal no estado, e a Fazenda Igrejinha em Rio Verde, Mato Grosso. E é interessante que o dono da propriedade, ele incorpora um personagem para poder apresentar isso. A gente vai contar um pouco mais no material especial que a gente está preparando lá para as nossas mídias digitais na Assembleia. Porque é interessante quando você torna isso mais visível, né, ali no dia a dia, em que você consegue levar realmente a reflexão. Essas pinturas, elas têm várias conclusões que se pode chegar, assim, a imaginação corre solta, porque elas retratam várias situações diferentes. Inclusive, a logo que está ali no bottom da professora é uma mão que foi encontrada num dos sítios de arte rupestre lá de Alcinópolis, se eu não me engano, Barro Branco. Barro Branco. E que justamente é a única mão que se encontrou ali na região, pelo menos os monitores de turismo que nos atenderam contaram essa questão. E é interessante que tem pintura que fica embaixo da rocha, tem pintura que você olha para o céu e fala assim, como que eles conseguiram pintar num local tão elevado? O desafio é justamente conseguir mostrar esse potencial, que as prefeituras consigam também aí se estruturar para esse receptivo ao turista, porque boa parte, isso a gente ouviu bastante, quem se interessa mais são os turistas internacionais. Sim. Por esse tipo de turismo, né? O turismo arqueológico ou arqueoturismo. E a gente precisa falar o idioma deles. Então, muitas prefeituras já estão recorrendo principalmente ao Sistema S, né? A gente tem o SEBRAE, tem o SENAC também, para trabalhar a questão da comida, a questão de se eu consigo trazer a tecnologia da UFMS para eu fazer essência, para eu tentar ter outros atrativos e também formar uma mão de obra especializada para receber essas pessoas e para que elas possam realmente contemplar esses locais. E o mais bonito mesmo é quando você associa, né? Tem município que não faz ali o processo de turismo sozinho.
Alcinópolis associado com Costa Rica, então você pega a cachoeira e ao mesmo tempo você pode ali visitar um sítio arqueológico, uma área que tem a arte rupestre e finalizar com um pôr do sol maravilhoso, que a gente olha, né? Uma área vasta, incrível, que tem sítios arqueológicos lá embaixo, inclusive, muitos deles ainda nem conhecidos. Nem conhecidos. Então, assim, quando a gente vê esse potencial, e é interessante que a gente passou por 7 de 11 cidades, porque a gente sabe que tem muitas outras também que estão sendo agregadas na rota aí com o tempo, é a questão de, ok, temos esse potencial, o que vamos fazer a partir de agora? E aí a gente vê a Lemes, no caso, entrando nesse processo para falar, olha, podemos criar políticas públicas, sim, de acesso ao conhecimento, de acesso a esses destinos, né? Cobrar, inclusive, do Poder Executivo que o acesso, principalmente, boa parte desses lugares ainda tem estradas de terra, né? Então, assim, que a gente tenha uma condição adequada, ainda que você não pavimente essa via, mas que você mantenha um processo de acesso durante o ano, para que as pessoas possam realmente chegar ali, né? E é um patrimônio tão interessante de Mato Grosso do Sul que, assim, muitas vezes as pessoas se focam, vai para Coxim, foca na pesca, e você tem sítio arqueológico, você tem a rota das Monções, né, que conta ali um pouquinho das expedições reais também, que aí é o turismo histórico, que a gente consegue visualizar isso. Você vai, por exemplo, para Rio Verde de Mato Grosso, tem a dinâmica da pintura rupestre, lá na Fazenda Igrejinha. Jaraguari, você tem Furnas do Dionísio, que trabalha, na verdade, a agricultura familiar, associada também ali ao turismo comunitário. Então, são vários aspectos que você vai somando, né? E é uma rota que realmente, se implementada, né, e se todos abraçarem essa iniciativa, a gente vê um grande potencial de ganho para todos os envolvidos. E aí a gente não fala só dos municípios em si, né? Ganha o Estado, porque você também gera arrecadação, ganha o turista que sai daqui, por exemplo, com uma lembrança, como bem falou a professora, né? com as imagens ali numa caneca, numa camiseta, e todos acabam aí podendo também vislumbrar um pouco da história, e o mais interessante é você poder se aquietar e refletir sobre o que representa Mato Grosso do Sul nesse contexto, o que representa você nesse cenário e o que a gente pode vislumbrar daqui para frente também de potencial. Bacana, Kleber. Então, a gente percebe que você adquiriu uma experiência muito grande nisso, né? Ficou a experiência para você? Fica, e a gente foi junto com a nossa equipe, né, a Lucilene Souza, tivemos aí o nosso motorista também, o Marcelo Elias e o Kleber Teotoni, nosso cinegrafista. Tiveram alguns percalços aí pelo caminho? Sim, porque muitos dos lugares ainda não estão prontos para receber o turista, né, e muitos deles estão fechados porque são áreas privadas, justamente para a questão de preservação, há todo um protocolo de acesso. E a gente acredita que sim, é possível em breve receberem, né? Principalmente na região de Chapadão do Sul, onde a gente tem ali umas grutas, umas cavernas incríveis, que, pelo menos que eu me lembre, no estado a gente tem acesso a isso apenas ali na região de Bonito, mas não com essa importância tão grande, histórica, de eu conseguir ver a arte rupestre ali representada e ter um vislumbre da natureza diferente, né? Em que você pode realmente olhar no horizonte e não ver algo que embaixo de você, assim, é um mundo totalmente à parte. Então, é muito gostoso quando você consegue ver essas diferenças mesmo, né, que a gente tem no estado e essas oportunidades que a gente tem ainda a explorar. Bacana. Professora, inicialmente a Rota Rupestre, ela foi para a região norte, a primeira etapa. Vão ter outras etapas? Bom, nós temos sítios, né, com arte rupestre, aliás, várias regiões, Corumbá ali, né, toda essa estrada que vai para o Pantanal, né, Aquidauana, a estrada Parque Piraputanga até, que o professor Gilson escavou esses tempos, com uma datação de 10.100 anos, né, ali na região.
prioritariamente vamos seguir, vamos tentar, né, levar o conhecimento da universidade para esses locais agora nessa rota Cerrado Pantanal aí que a gente fala, mas depois, por que não? Se for uma coisa que deu certo para um local, por que não a gente expandir para os outros locais do estado? O importante é isso, a universidade levar o conhecimento para todos os municípios que precisarem e quiserem, né? A escolha dessa primeira etapa foi por conta, talvez, do turista. O turista, às vezes, ele desconhece, né? Com certeza. Essas regiões. Começou, como eu falei para vocês, a gente começou com essa questão, essa pegada arqueológica, mas realmente a gente viu que esses municípios, eles não têm a mesma visibilidade que tem os municípios, vamos lá, do Pantanal, digamos assim, ou esses já com divisa aqui que a gente fala da Bacia do Paraná, mais encostadinho aqui no estado de São Paulo, que já é um outro tipo de desenvolvimento, uma coisa mais industrial. Então, sim, seria, vamos acordar, vamos colocar aí o holofote nessa região, que tem muito para oferecer. Só na estrada, o Kleber deve ter visto, né? Tem momentos que você está aqui no Cerrado, e o Pantanal está todo ali para você, só a visão ali já vale a pena. Então a gente tem que mostrar, colocar o holofote em outros locais de Mato Grosso do Sul, sim. Isso foi uma coisa que a gente pensou. Bacana. Kleber, esse produto que você está trabalhando na TV, que é um programa especial da Rota Rupestre? A gente está preparando um programa único, apresentando a potencialidade desses 7 municípios. E aí o desafio é você condensar tanta informação interessante, tantos atrativos. Cada município é, aí no caso, lembrado por algo diferente. A gente tem Jaraguari, nessa rota, nós temos Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, aí a gente sobe para Figueirão, Alcinópolis, Costa Rica e Chapadão do Sul. E o legal é que cada um deles tem uma atração diferente no sentido do turismo. Então a gente tem o turismo de base comunitária em Jaraguari. Aí a gente segue para Rio Verde de Mato Grosso, a gente tem os balneários, né, que sempre eram muito fortes nesse aspecto. E agora a gente tem uma mudança também nesse perfil do turista que está indo para aquela região. Coxim, que está também com várias outras opções sendo apresentadas. Turismo de aventura, inclusive, é um dos mais fortes ali no estado também sendo desenvolvido. A gente vai para Figueirão, e Figueirão é interessante que a gente se encontra com o prefeito da cidade, o Juvenal Consolaro, procurando muitas vezes ali alguns indícios também. Ele teve uma caixa que ele juntou vários fósseis, ou pelo menos peças, né, para serem estudadas, e encaminhou para os pesquisadores. Então a gente tem esse cuidado também ali sendo pensado. A gente vai para Alcinópolis, que é a capital estadual da arte rupestre, que já tem uma estrutura de receptivo sendo adequada para o turista. Costa Rica com as cachoeiras, Chapadão do Sul com turismo tecnológico, que a gente focava muito, e agora você tem uma outra opção, né, de turismo. Então, o legal é você ver isso, que cada uma das cidades vai ganhando outras oportunidades de negócio a partir das próprias pesquisas das universidades, dos institutos de pesquisa que estão ali dentro. E o interessante é que, assim, quando você faz isso, o desenvolvimento é sustentável e ele possibilita para as pessoas que moram naquela região vislumbrar outras oportunidades de negócio, seja para agora, coisas que são fáceis de se implementar, ou outras oportunidades que vão demandar um pouco mais de investimento, mas que também são possíveis. Entendi, Kleber. Para encerrar aqui, a gente já está finalizando considerações, passou rápido demais, né, professora? O turismo, ele foi a maior consequência para que se iniciasse essa pesquisa toda? Na verdade, não, né? Nós acreditamos que o turismo vai ser uma consequência do que a gente vai fazer, das formações, da gente levar as pesquisas da universidade, levar os produtos que as pessoas podem fazer, inclusive para ter, por exemplo, um extrato de guavira, né, o óleozinho essencial. As pessoas vão ter que extrair essa guavira, vai ter que ter todo um processo e depois, logicamente, pessoas para consumir esses produtos. Então, essa ativação da bioeconomia que a gente está tentando, e o turismo vai ser uma consequência disso, né? Com certeza. Ok, professora, ok, Kleber. Bem, para encerrar, eu vou pedir considerações da professora, as considerações finais, e depois do Kleber Cláudios. Bom, eu agradeço muito o convite, agradeço muito o apoio da LERJ, da Assembleia, tem sido muito proativos,
e estão acreditando mesmo nesse desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, nas pesquisas da universidade. Eu vi que eles ouvem o que a gente fala, eles nos pedem reuniões, esclarecimentos. Eu acho muito importante essa parceria da universidade com a Assembleia e com os prefeitos, porque mais que todos, né, nós procuramos os prefeitos, a Assembleia também chamou os prefeitos, e eles vestiram a camisa e estão gostando do que estão ouvindo. E a gente está aqui para isso, a universidade está aqui para isso. E para a gente que está acompanhando aí, no caso, a construção de uma rota nova aqui no estado, a gente já tinha ali na região turística Serra do Pantanal alguns atrativos sendo estruturados, mas quando a gente tem um outro produto, uma outra possibilidade, para nós é importante também dar essa visibilidade, que a gente consegue mostrar para as pessoas que sim, é possível trabalhar em conjunto, tanto a academia quanto a economia e o turismo. E de certa forma também aí aproveitando para desenvolver o estado de forma sustentável. E claro, a gente consegue vislumbrar um futuro muito diferente para todas as crianças e os jovens também que estão nessas regiões, que vão ser impactados positivamente por esse projeto que é a Rota Rupestre. Com certeza. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O programa Considerações fica por aqui. E se vocês quiserem rever, é só acessar nossas mídias sociais. O programa Rota Rupestre, programa único que a Leila se preparou com todo carinho para vocês entenderem melhor. Em breve estará no ar. E é isso, gente. Até a próxima.